Amém, queridos? Vamos começar para a palavra, a segunda palavra dessa celebração profética, em que nós vamos trazer, é lógico que eu adaptei também algumas palavras conforme Deus quis trabalhar, conforme a nossa realidade aqui de Mística também, mas o tema é a providência debaixo da soberania de Deus. Vamos fechar os nossos olhos para que o Espírito Santo de Deus possa fluir poderosamente ainda mais neste lugar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, primeiramente pela tua fidelidade, Pai. Muito obrigada, Senhor, por nunca nos deixar desamparados aqui neste lugar, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque desde o início o Senhor já estava aqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque durante essa semana houve uma preparação, houve oração, jejum, uma preparação no mundo espiritual onde o Senhor nos honra, Pai, quando te buscamos em espírito e em verdade. Por isso, Deus, que esta palavra de hoje entre nos corações, no entendimento, e que possamos entender a grandeza da sua soberania em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, uma das coisas que eu acabei de falar aqui na oração, que nós precisamos entender a grandeza da soberania de Deus. Quando eu coloquei esse tema, através também dos temas lá de Brasília, que foi ministrado pela Bispa Lúcia, essa palavra, eu comecei a pensar, meu Deus, como tu és soberano, como tu és grandioso. E a soberania de Deus exerce o poder de maneira extrema, de uma maneira única, de uma maneira sobrenatural. Está acima de qualquer autoridade, está acima dos meus pensamentos, dos seus pensamentos, de qualquer Covid, amém? De qualquer pandemia, de tudo aquilo que poderia nos separar da graça de Deus, da autoridade do Senhor. Então a primeira coisa que você precisa entender antes de eu iniciar essa palavra é que Deus é soberano, amém? Amém. E a segunda coisa que você precisa entender é que não existe providência sem a soberania de Deus. Muitas vezes nessa minha caminhada, no meu ministério, eu percebo que muitas pessoas querem a bênção de Deus, querem a glória de Deus, mas não querem viver debaixo da soberania. Viver debaixo da soberania é viver entregando a Deus a sua vida. O controle dele na sua vida não está em determinadas partes, mas você entregar de coração o teu chamado, o seu trabalho, o teu ministério. Eu não sei o que você tem passado nesse tempo de pandemia, no tempo em que Satanás tem lançado, principalmente sobre as igrejas, uma destruição de paralisação. Mas a partir do momento que você deixa a soberania de Deus de escanteio para viver o seu medo, vivenciar simplesmente aquilo que o homem está ditando para a nossa sociedade, nós estamos dizendo que Deus não é soberano. Estão entendendo? Então, Deus, ele só vai habitar quando você se entrega primeiramente para ele. Às vezes as pessoas podem dizer, mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Mas a verdadeira, real existência, o verdadeiro momento, presta atenção aqui, que você realmente entregou a sua vida a Jesus, é quando Deus te coloca em prova. E você vai passar por muitas provas, tribulações, decepções, perdas, angústia. E voltando para a nossa realidade atual da pandemia, quando começou aqui em Michigan, nós fomos para o altar orar, eu, pastor. O que queremos fazer? Vamos levar a palavra de casa? Vamos fechar a igreja? O que nós iremos fazer? E a palavra de Deus para nós naquele momento foi: levantem-se e vai até a minha casa. Só estávamos aqui 4 pessoas no início, porque os membros não poderiam vir. Eu, meu filho, o pastor e o Marcelo. Amém? Quantos lembram que ficamos assim alguns meses, até ser autorizado a vinda de vocês de novo para a igreja?
Mas quando nós estamos conectados com Deus, querido, a obra dele não para. Amém? O bispo Robson disse na palavra dele que a igreja não para, a igreja não morre, porque a soberania de Deus está sobre nós. Amém? A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28, abre lá a tua Bíblia. Vocês sabem esse versículo de cor, amém? Abre a tua Bíblia, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 fala sobre a soberania de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem quando nós estamos voltados para Ele. Quantos creem? Às vezes você pode até duvidar, porque o nosso coração, às vezes, traz isso dentro de nós. E é por isso que você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem o Espírito Santo, ainda que Satanás tenta confundir os seus pensamentos, tenta confundir o teu coração, ele, o Espírito Santo de Deus, ele nos resgata e nos traz realmente a verdadeira palavra. Então a soberania está na cooperação de que as coisas irão dar certo na tua vida. Ainda que você não possa enxergar, ainda que você talvez não possa sentir, visualizar, mas Deus, ele é soberano. O poder que há no nome de Jesus, a palavra, quando profetizamos, é maior do que tudo. Então, você precisa entender que há poder no nome de Jesus. Fale comigo, há poder no nome de Jesus. Todas as vezes que nós estamos fugindo da provisão de Deus, todas as vezes que nós estamos deixando Satanás entrar para confundir e paralisar o nosso ministério, a nossa vida pessoal, nós temos que dizer para o diabo que há poder no nome de Jesus. Existe uma diferença de você ser cristão, de você dizer que é crente, mas você olhar para o teu nível espiritual, aonde você está. Não necessariamente você precisa ser um pregador da palavra, um levita, um pastor, um bispo, para entender aonde você está no seu nível espiritual com Deus. Quando você se entrega por tão pouco, é que alguma coisa está errada na tua vida, na tua caminhada com Cristo. Quando você deixa de fazer aquilo que Deus ordenou você fazer, alguma coisa está errada na tua caminhada com Cristo. Quando você perde tempo, muito mais, com os prazeres da carne, do que fazendo a vontade de Deus, alguma coisa está errada na sua caminhada com Cristo. E para nós pedimos para Deus, Pai, não falha comigo, não erre comigo, eu quero ver a tua provisão, eu quero ver a tua bênção na minha casa, como foi cantado hoje aqui no louvor, na minha família, na minha história. Nós precisamos fazer a nossa parte. E o que estamos vivendo nessa última geração, nesse tempo que as igrejas estão enfrentando, é que muitos não estão fazendo a sua parte. Nós estamos vindo religiosamente para dentro do templo, alguns ainda nem voltaram. Você que está me ouvindo, estou puxando a tua orelha, porque o medo te paralisou, porque você deixou esta pandemia, o conflito interno do que a mídia lançou para as nossas vidas, te dominar. E o medo paralisa o teu chamado, paralisa o fluir de Deus na tua casa, paralisa o fluir de Deus na tua história. E nós estamos aqui hoje, querido, tomando posse, em nome de Jesus, a Sara de Michigan, da provisão do Senhor, que este ano nós vamos deixar o medo de lado e fazer aquilo que o Senhor pediu que façamos. Amém? Hebreus 1, do 3 ao 4, vamos ler, pode colocar aqui para mim, por gentileza. Hebreus 1, do 3 ao 4, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão da sua imagem, da sua pessoa, a sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos para o 10. Tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas todos permanecerás. Mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Amém? Aqui nesse versículo nós vemos novamente a soberania de Deus. Jesus, no mundo espiritual, está acima dos anjos. A grandeza desse versículo é que tudo, querido, pode passar. Essa roupa linda que você está vestida hoje, olha aí para a tua roupa, né? Você pagou caro, você perdeu um tempo, ou talvez você ganhou de alguém, mas as coisas passam, envelhecem, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Amém? Há poder no nome de Jesus. Deus que governa e coloca a ordem no universo. É Deus que governa e coloca a ordem na sua casa, no teu ministério. Existe um versículo que eu não pedi para o Marcelo colocar, estou lembrando aqui, que a palavra de Deus nos ensina que deixai as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino. Mas quando me tornei adulto, me transformei. Deixei Deus mudar a minha fala. Eu deixei Deus mudar o meu pensamento. Todos os anos Deus entrega uma nova unção. A sua voz não pode ser a mesma. A sua autoridade não pode ser a mesma. O seu chamado não pode ser o mesmo, porque todos os anos Deus renova a unção em nossas vidas. Amém? Então talvez você que está começando o seu ministério agora, participando de uma célula, participando do louvor, ministrando a palavra, você vai ver a diferença se você prevalecer, se você colocar a soberania de Deus debaixo de tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz. E Deus vai trazer para você uma nova capacitação. Você vai ter poder através do nome de Jesus, de expulsar demônios, de curar os enfermos, de ganhar multidões para Cristo, porque através da sua fala existe a soberania de Deus que te traz toda a capacitação para que você possa cumprir o seu chamado com êxito. Amém, igreja? Não importa qual nível você está hoje. O que importa é você tomar a decisão hoje de falar: Pai, eu quero mais. Eu quero ser um instrumento vivo no seu altar. E entender que você está nessa terra para cumprir esta missão. Podemos ter aqui no nosso meio engenheiros, amém? Advogados, médicos, designers, arquitetos. Eu não sei, você que está me ouvindo, pode ser as donas de casa, amém? Quando você está debaixo da provisão do Senhor, Ele faz de você não somente um grande profissional, mas será reconhecido como filho, uma serva do Senhor Jesus. E é assim que as pessoas precisam te olhar. É assim que o mundo precisa te enxergar. As pessoas não podem olhar para mim apenas como uma boa designer, como uma boa mãe, uma boa esposa. Mas as pessoas têm que me olhar e dizer: ela é uma mulher de Deus. É assim que nós vemos se você está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém? Só o Senhor é Deus para transformar as nossas histórias. Amém?
Vamos ler também 1 Samuel 2:8. Fala também da grandiosidade de Deus lá no Cântico de Ana. Eu vou ler por aqui. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Aqui no Cântico de Ana, ela está dizendo da grandeza que há no nome de Jesus. É o Senhor que coloca o alicerce. Quem é arquiteto aqui vai me entender. É o Senhor que prepara a terra. Amém? Quando você construiu a sua casa, ou quando você foi comprar a sua casa, você pegou a planta da sua casa, e você viu se estava ali o alicerce, se estava tudo pronto, as colunas, as vigas, se estava tudo preparado para o teto não cair na tua cabeça. E aqui está dizendo que o Senhor assentou sobre eles o mundo. Por isso que eu quero dizer para você novamente, você precisa entender a grandiosidade do poder que há no nome de Deus, porque Ele é maior do que qualquer praga, do que qualquer manipulação, do qualquer obra de macumbaria, de feitiçaria na tua vida. Olha o que a Ana está dizendo aqui. Lembre-se do poder que há no nome do Senhor. Providência significa intervenção, uma interferência de Deus na tua vida. Ele traz a provisão daquilo que ainda não existe nas nossas vidas. Providência significa Deus agir naquela cura que o seu médico diz que não tem mais jeito. Providência significa a conversão dos seus pais, da tua família. Providência significa que o milagre dele vai acontecer nessa igreja e vai haver a multiplicação. Porque tudo aquilo, aos olhos humanos, nas nossas próprias mãos, nós já estamos fazendo. Agora essa igreja precisa entrar com o quê? Com a providência de Deus. Amém? E este ano, nós vamos tomar posse dessa providência. Nós vamos ver essa igreja romper, essa igreja crescer, porque nós já entregamos ela para Deus. Amém? Outra coisa que eu quero passar aqui, que o bispo até adiantou também um pouco da minha palavra, quando Abraão estava ali andando com seu filho. Vamos ler essa passagem? Eu quero ler com vocês. Gênesis 22, do 7 ao 14 primeiro. Estou mudando aqui, Marcelinho. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abre aspas. Vamos abrir, como o pastor diz, um quadro aqui. Um recorte. Eu fico imaginando se fosse qualquer um de nós. Pense no teu filho. Vocês que ainda não têm filho, pense numa criança que você ama muito. Coloque no teu colo. E você vai até aquele lugar de sacrifício com a criança no teu colo, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar, porque foi assim que Abraão fez. A palavra não fala Abraão questionou a Deus, Abraão reclamou, mas ele colocou Isaque no colo e levou até o lugar de sacrifício do holocausto. Só que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que vocês teriam essa coragem? Nós não teríamos, querido. Sabe por que nós não teríamos? Porque nós não somos comparáveis aos profetas daquela época. Ainda que tentamos.
são diferentes. Eu estava estudando essa palavra e falava, meu Deus, eu não consigo fazer isso, Senhor. O que está acontecendo? Quer ir além? Se uma pandemia parou a igreja, o povo que fala que adora a Deus, que reverencia a Deus, que quer ver a glória de Jesus, vem nos buscar, parou. Você acha que nós teríamos capacitação para fazer isso? É uma pergunta que eu te faço, mas eu fiz para mim também. Eu falei, meu Deus, qual é a nossa geração então, Senhor? Quem nós somos nessa terra? Porque por pouco nós já sentimos fragilizado. Nós já colocamos vários rótulos em nós que não vamos conseguir, que não somos capazes, que não somos dignos de receber a obra maior de Deus para as nossas vidas. Então está na hora da igreja acordar. Está na hora do povo de Deus se levantar e dizer, Pai, derrama a unção de profetas em nossas vidas. Para que nós possamos fazer a tua obra sem questionar, sem murmurar, sem reclamar. Mas uma coisa interessante que eu quero dizer hoje para você nessa palavra, que tem também o porquê que chegou a esse tipo de sacrifício. Estou mudando tudo aqui, Marcelo, você vai me acompanhando. Agar, vocês lembram de Agar? Quem foi Agar? Agar foi a serva de Abraão, a concubina dele, de Sara. E teve um determinado momento, vocês sabem da história, eu vou aqui resumir, a Sara ela queria ser mãe, já estava numa certa idade, Abraão também. E aí o que ela fez? Ao invés dela ir para o altar e falar, Senhor, me traz o direcionamento certo, ela foi dar o jeitinho dela. Pegou Agar, a concubina, a serva deles, falou, Agar, eu quero que você dá um filho para o meu marido. Abraão, ela chegou lá, mulher quando quer as coisas, meu filho, ela inferniza. Nós temos que ter muita sabedoria. Preste atenção nessa história. Aí ela chega até Abraão e fala, vai se deitar com Agar, para você ser pai, para você ter um filho. Misericórdia. Misericórdia. E aí o que aconteceu? Passaram-se os anos, Deus deu a promessa para ela engravidou, né? Que foi aqui onde a gente chega a parte de Isaac, teve Isaac. Só que aí aconteceu um cenário que ela preparou ali de ciúmes. Porque Ismael, que era filho de Agar, começou a ter alguns conflitos com Isaac, que era o meu irmão dele. E aí o que ela fala novamente? Ela vai lá no marido, manda embora, tira eles daqui. Eu não quero que Ismael divide a herança, as riquezas, as bênçãos com Isaac. Olha os ciúmes. Mas foi um cenário que ela preparou. E aí o que Deus fala para Abraão? Escuta ela. Deus dá corda, querido. Escuta ela. Vai lá, faça tudo que ela está falando para você fazer. Mandou Agar e Ismael embora. Só que se vocês estudarem a palavra, no outro capítulo, nós já vamos ver aqui essa história, aonde Abraão teve que sacrificar Isaac. É interessante isso, porque eu nunca tinha parado para pensar. Na verdade, aquilo lá não estava sendo só uma aprovação para Abraão, mas também estava sendo uma aprovação para Sara. Porque eu imagino como o coração dela ficou. Meu Deus está pedindo agora o meu único filho para ser sacrificado. Provavelmente ela lembrou o que tinha feito com Agar e Ismael. Provavelmente naquela hora, isso na Bíblia não relata, mas estou falando como mulher, porque quando nós pedimos algo para o marido e depois vem o arrependimento, aí a gente vai para o pó. E com certeza
Na hora que Abraão estava levando Isaque para ser sacrificado, eu tenho total certeza que Sara estava com seus joelhos chorando, pedindo perdão para Deus, pedindo a provisão de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós pedimos, com o que nós falamos dentro das nossas casas. Muitas vezes nós estamos amaldiçoando o nosso lar. Muitas vezes nós não estamos tomando posse do lugar que nós estamos. Nós estamos, ai meu Deus, estou aqui em Mística, tem neve, tem aquilo, tem aquilo outro. Você está dizendo para Deus que Ele está errando nos planos de trazer você para essa terra. Deus não erra com você. Deus não erra com a tua geração. Quando eu parei para pensar nisso, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, porque nós temos um papel, mulherada, preste atenção, nós temos um papel muito importante dentro do nosso lar. Nós somos influenciadoras dos nossos maridos. É verdade, porque tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue. Isso começou desde Adão e Eva. É verdade. Então nós temos que pensar, orar, falar, Senhor, antes de eu pedir algo, antes de eu querer algo, eu vou para o altar. Porque como eu disse, Deus dá corda, querida. Aí foi um teste para ela também. Aonde ela falou, meu Deus, o que eu fiz? Mas voltando agora para Agar, aonde nós vamos ver a provisão de Deus com ela e o seu filho. Quando Agar saiu de lá, Gênesis 21, do 14 ao 19. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante, desse errante aqui é perdida, no deserto de Betseba. 15, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ou seja, quando a água acabou, ela colocou Ismael debaixo das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à direita de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus ao menino, a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhes, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Amém? Aqui nós vemos a provisão de Deus na vida de Agar e Ismael. Sara quis, com as próprias mãos, resolver um problema que ela mesma criou. Mas Deus não viu assim. Deus entrou com a provisão sobre a vida de Agar, falando, minha filha, você não está desamparada, sabe por quê? Eu escutei a oração do menino. Quando a água acabou, ela colocou o menino ali debaixo da árvore, Ismael começou a orar, pedindo a provisão do Senhor. Provisão significa o agir de Deus naquilo que é impossível para os homens. E foi colocado um poço de água. Olha como isso é interessante. E abriu-lhe Deus os olhos. Não tinha nada. E quando ele abriu os olhos, estava um poço de água em sua frente. É milagre, não é? É provisão, querido. É bênção do Senhor. A provisão do Senhor tem que gerar em você fé, para você tomar posse daquilo que está sendo impossível na tua vida.
no teu casamento, no seu trabalho, no teu ministério, em todas as áreas aonde o Senhor derramar e te colocar. E Deus, Ele ouve o clamor do justo. Ismael não tinha culpa de nada dessa história. Era um inocente no meio dessa história. Ninguém pede para nascer, não é verdade? Foi colocado neste mundo. E Deus falou, eu não vou desamparar esse menino. Eu não vou deixar esse menino ficar desamparado. Deus está cuidando do seu caminho, assim como fez com Agar. Eu imagino aquela mulher andando desorientada. Quando alguém já ficou perdido aqui? Eu já fiquei, seja dirigindo, né? Qual é a sensação que te dá? Medo, desespero. Você fala, meu Deus, como que eu vou voltar para minha casa? Como que eu vou chegar até lá? Eu imagino aquela mulher com o filho, desesperada. Fui mandada embora, me colocaram na rua. Como eu vou sustentar? E ela usa uma frase que ela diz assim, eu não quero nem ver o meu filho morrer. Por isso que ela deixa ele também na árvore, porque ela não queria ver a morte do seu próprio filho. Deus aparece e cumpre o que prometeu por causa também da aliança de Abraão. Abraão era um homem de Deus. Abraão era um homem ousado, era um homem determinado, era um homem que não fugia dos seus propósitos, ainda que alguém quisesse atrapalhar. Sara, infelizmente, atrapalhou em determinados momentos. E é por isso que você precisa ser bênção no teu casamento, bênção na tua casa, bênção no ministério junto com teu esposo. Existem muitas pessoas que atrapalham os ministérios. Preste atenção aqui. Existem muitas pessoas que atrapalham o mover de Deus. Se Deus quer usar o seu marido, deixa Deus usar o seu marido. Se Deus quer usar a tua esposa, deixa Deus usar a tua esposa. Não seja uma pedra de tropeço no ministério da tua família. Amém? Abraão foi fiel. Falou, Senhor, eu quero realmente todos os dias ver a tua glória na minha vida. E ele só obedeceu, porque Deus falou, faça tudo o que a Sara está mandando você fazer. Porque se Deus tivesse falado para ele, não mande embora a concubina e o filho, que é o seu filho, ele iria obedecer. Deus viu Ismael e também teve misericórdia dele, porque Ismael era uma criança, coração puro, inocente. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser como criança. Amém? Nós devemos voltar à essência. Falar, Deus, me usa, Pai. Muitas vezes nós estamos com a nossa mente contaminada com a podridão desse mundo. Muitas vezes você está na unção, você está na bênção, você está na glória. Vão entrar pessoas que vão querer roubar a tua santidade e a tua fidelidade a Deus. É aí que você precisa se posicionar. A aliança que ele tinha com Abraão não deixou seu filho morrer. A fidelidade também de José colocou ele no lugar de honra. José é uma história muito conhecida. E José também viu a provisão do Senhor. Porque ele foi fiel. Ele sabia quem ele era no mundo espiritual. Ele sabia quem ele era com o seu chamado. Amém? A providência a ele foi colocada no tempo certo e na hora certa. Imagina se José tivesse desistido no tempo em que ele achava que Deus deveria ter feito. A providência de Deus acontece na sua vida no momento que Ele quer. Na hora que Ele achar que é melhor. Quando Deus tem uma aliança com você, nada vai te faltar. Amém? Nada vai faltar no seu celeiro, no seu óleo, na sua lamparina, como nós cantamos também no louvor. E é uma pergunta que eu te faço. Como está a sua lamparina? Ela realmente está acesa para a volta de Cristo? Ou a gente simplesmente canta uma adoração sem entender o que nós estamos cantando?
como que anda realmente a tua casa. Na preparação da chegada de Deus dentro do teu lar. Como anda a noiva, que é a igreja, na preparação da chegada dele para nos buscar. Quando Deus mostra a sua soberania, ele está mostrando que ele está no controle de tudo. Amém? Salmos 37, do 1 a 2, vamos ler também esse versículo. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aqui Davi estava nos alertando, não tem inveja do ímpio, não tem inveja daqueles que não entregaram a sua vida a Cristo. Porque em determinado momento a gente acha que, meu Deus, eu estou fazendo a obra, meu Deus, eu estou na igreja todo domingo, meu Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, mas cadê Jesus para buscar? Em determinados momentos, aqui ele está falando, não tem inveja daquele que pratica a iniquidade. Ou seja, às vezes você está lá no seu Instagram, vê um fulano de tal com não sei quantos seguidores. Isso é mais para os jovens, né? Aí você, porque eu quero ter esses seguidores, mas as pessoas para ter esses seguidores fazem loucuras para chamar atenção. Só falta ficar pelado. Acho que alguns ficam, né? Alguns ficam, né? Para chamar atenção e ter seguidores. É isso que deve estar falando para a nossa geração. Não tem inveja daqueles que praticam iniquidade. Pense que cedo serão ceifados. Pastora, como que você pode falar isso? É a palavra de Deus. Deus, ele vem sempre com a sua justiça. Não tem como o mundo fazer tudo que está fazendo e passar batido. Deus vem com a sua justiça, o fogo consumidor sobre a terra. Quando eu falo para vocês, tenha mais medo, entre aspas, né? Temor de Deus do que de Satanás, porque é Deus que governa tudo. É Deus que vai, na vinda de Jesus Cristo, aprisionar Satanás para sempre. E nós, como igreja, teremos a vitória, em nome de Jesus. Por isso, igreja, não se preocupe em estar praticando a modinha desse mundo, em fazendo as coisas que agradam o mundo. Se preocupe em estar sendo fiel à palavra de Deus. E diga comigo, eu preciso ter obediência, aliança e fidelidade. E para encerrar, eu quero ler 2 Reis 4, do 1 ao 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu. Vocês conhecem essa história? Dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu, o profeta, lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me que és o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte de que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles extraziam as vasilhas e elas as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, trazei-me mais ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então
o azeite parou. Então veio ela e o fez saber a homem de Deus. E disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Essa é a história da viúva e o profeta Eliseu, que é uma das histórias que eu mais me impactei, lembrando da provisão do Senhor. É isso que o Senhor faz com os teus filhos. A provisão veio porque aquela mulher, em primeiro lugar, ela buscou o direcionamento de Deus. E o direcionamento de Deus vai ao encontro do profeta. Vai ao encontro do Eliseu. Porque como o bispo falou, como o pastor falou já em algumas ministrações, quando você está aliançado com a tua igreja, com os teus pastores, com a sua liderança, antes de você tomar uma decisão na tua vida, vai buscar os profetas de Deus, que vai orar com você, que vai jejuar com você, e que vai falar, trazer para você, na verdade, a resposta certa, porque Deus usa as vidas aqui nessa terra, querido. Ela também obedeceu os direcionamentos de Deus. 1 Samuel 15:22 diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu poderia estar em qualquer lugar nesse mundo no dia de hoje. Você também poderia. Trabalha, tem dinheiro, né? Foi como o bispo disse: quantos gostariam de estar nos Estados Unidos? É o sonho de muitos brasileiros. E Deus te trouxe aqui com condição, casa, alimento, carros que a gente nem vê no Brasil. Eu acabei de voltar do Brasil e eu sei o que eu estou falando. Tudo Deus te deu. E a gente simplesmente fala: que troca de vida. Era tão bom quando eu vivia ali, não sei aonde. Sabe o que nós estamos parecendo? O povo ali no deserto reclamando para Moisés: cadê o maná? Cadê as promessas de Deus? E Deus já derramando, e Deus já entregando. Eu te entrego a melhor igreja, eu te entrego os melhores levitas, eu te entrego tudo que você precisa. E por que nós abrimos a nossa boca para reclamar? Ela obedeceu. Terceiro, ela tomou uma atitude. Se você quer viver realmente a graça, a provisão do Senhor neste ano, você precisa tomar uma atitude e sair realmente do seu nível espiritual, querido. Buscar mais, fazer mais. O profeta Eliseu pediu para ela entrar na sua casa e fechar a porta. No secreto, Deus realiza milagres. No secreto é que Deus vai falar contigo. No secreto é que Deus vai te entregar as ferramentas certas para este novo ano. No secreto é que as pessoas vão ver o milagre, o agir de Deus na sua vida. E Deus sempre faz as coisas novas acontecerem. O azeite não parou de multiplicar. Só parou porque as vasilhas tinham acabado. Se tivesse trazido as vasilhas de toda aquela cidade, iria encher, iria encher, iria encher. Só parou porque não tinha mais vasilhas, querido, diz a palavra do Senhor. Só parou porque ela falou: isso aqui basta, já está bom. É isso que Deus faz. A unção, quando é depositada na sua vida, querido, vem, ela enche como fogo consumidor. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você vai para o lugar do Santo dos Santos, você é renovado. Não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, Deus não está
muito menos preocupado com isso. Deus está procurando, na verdade, corações fiéis a Ele, quebrantados, que vão fazer tudo a obra em espírito, em verdade, para o homem dEle, para a glória dEle. 1 Samuel 2,6, o Senhor é quem tira a vida e a dá. Então, por que você tem medo? Por que temos tanto medo da morte? Quando o nosso tempo termina nessa terra, eu sempre falo isso, é uma frase que eu uso muito. Quando a nossa missão termina nessa terra, aí Deus nos busca, querido. Pode vir Covid, pode criar qualquer outra pandemia. Se a tua missão não terminou nessa terra, nada vai acontecer com você. Você pode até ficar doente, mas o sopro do Espírito Santo te renova, te levanta, te fortalece todos os seus ossos, o seu pulmão, o teu coração. O sopro do Espírito Santo de Deus faz de você uma nova criatura. Amém? Nós temos que tomar posse desse mover. Nós temos que tomar posse. Vou ler mais um versículo aqui. Deus está falando. João 11, 25 e 26. João 11, 25 e 26 diz assim. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Jesus está falando conosco, igreja. Se Ele te levar, se acabar o seu tempo nessa terra, você tem a vida eterna. Nós estamos no lucro, vendo a glória. Quando Jesus voltar para nos buscar, ressuscitarão os mortos. Eu não sei como que nós estudamos várias coisas de teologia, né? A gente busca por muitas respostas, mas na verdade ninguém sabe de nada como vai ser. A única coisa que nós temos a total certeza é que Jesus virá para nos buscar. Amém? Jesus virá para buscar a tua igreja. E a palavra fala disso, olha só. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Oh, aleluia! Esse versículo, querido, você tem que deixar espalhado dentro do seu carro, na tua casa, na geladeira, para você lembrar que você não é qualquer pessoa. Você é filho do Eterno. E você viverá de glória em glória, de eternidade em eternidade. Amém? Por isso, querido, que neste ano, nós vamos viver embaixo dessa provisão. Pode se colocar de pé nesse momento. Nós viveremos debaixo desta graça. Mas para a provisão do Senhor acontecer, você precisa se entregar para Ele verdadeiramente. Você que está me ouvindo, você precisa entregar a sua vida para Jesus 100%. Aliança, obediência e fidelidade são os 3 pontos que você vai ter que levar dessa palavra. Fale comigo: aliança, obediência e fidelidade. Se Deus te falar, vá, faça. Se Deus te falar, pare, você vai parar. Mas se Deus falar, avance, não tenha medo do que eu vou entregar para você, você vai tomar posse.